Idade da Pedra Lascada. Invenção do fogo? Revolução agrícola? E aí, pessoal? Beleza? Aqui é o William do canal William de Oliveira? É isso mesmo. E hoje vamos estar tratando aqui sobre a pré-história. Momento que veio antes da história, será? Vamos ver. Bom, para início de conversa é importante a gente ter claro um ponto. Se história é tempo transcorrido, logo não faz muita lógica nós estudarmos um período onde o tempo não aconteceu. Não, calma, gente. Pré-história é somente a história antes da invenção da escrita. Esse é um ponto importante. Outra questão é as fases da pré-história. Esse período é dividido em 3 fases, sendo ele o primeiro, o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, Neolítico, Idade da Pedra Polida, também conhecido, e posteriormente a Idade dos Metais. O Paleolítico ele vai de cerca de 3,5 milhões de anos atrás, mais ou menos, até 12 mil anos. E nesse período nós identificamos, dentre outras coisas, que o ser humano começa a dividir suas tarefas, ainda que de uma maneira mais ou menos inicial, né? Identifica-se também a presença da caça e da coleta, pontos que foram de suma importância no desenvolvimento da nossa espécie. É nesse período também que identifica-se o descobrimento do fogo, uma coisa tão essencial na nossa realidade hoje. E, além disso, é adotado o estilo de vida nômade. Ou seja, o ser humano, levando-se em consideração grandes períodos, eles não ficavam num só lugar, iam migrando, caçavam, coletavam e migravam até outra área e assim sucessivamente. Importante destacar que foi nesse período que nós tivemos as famosas pinturas rupestres. Sim, são essas pinturas que nós vemos nas cavernas, as primeiras representações artísticas da nossa espécie, pelo menos as primeiras das quais nós temos algum tipo de conhecimento. Eram feitas com restos de carvão, extratos de plantas, minerais, dentre outros utensílios. E ainda que não tenhamos um conhecimento muito preciso, sabemos que representava em geral o dia a dia do autor e de seus semelhantes, ou algo do tipo. Já a segunda fase da pré-história, ou o período neolítico, ele se inicia com a chamada Revolução Agrícola, ou seja, com o início desse período, o ser humano passa a ter o controle da agricultura. É uma ferramenta também de suma importância. Com ela, podemos estar rompendo com o estilo de vida nômade e, portanto, passar a adotar o que nós temos hoje: uma casa, um lar por longos períodos de tempo, o estilo de vida sedentário. Com isso, a caça e a coleta não eram mais tão importantes, ou pelo menos não com tanta frequência como inicialmente foi. Nesse período, também podemos destacar a divisão mais clara, mais presente do trabalho. Então, tínhamos pessoas que ficavam responsáveis por determinadas funções. E isso era mais uma questão mais consolidada do que no período anterior. A domesticação dos animais também foi um fator de grande relevância e presente fundamentalmente nesse período. Mas então por que Idade da Pedra Polida, como o Neolítico também é conhecido? Porque nesse período nós podemos estar também aperfeiçoando as nossas técnicas no desenvolvimento de utensílios, armas, ferramentas de um modo geral. Daí esse outro nome pelo qual o Neolítico é conhecido. Já na chamada Idade dos Metais, o terceiro período da pré-história, nela nós temos o início dos trabalhos com a metalurgia, ou seja, com os metais. É nesse período que nossa espécie começou a utilizar utensílios de metais e coisas nesse sentido com maior consistência. E com isso,
trazendo uma eficiência muito mais significativa para a realização das tarefas que nossa espécie já vinha empreendendo. Com os aperfeiçoamentos que a nossa espécie vinha trazendo e com a organização das sociedades que vinham se desenvolvendo, o ser humano começou a fazer algumas anotações para ter mais organização fundamentalmente e precisão nos seus trabalhos. Anotações? Puxa, isso mesmo! Daí começou-se a surgir a escrita e, portanto, o fim da pré-história. Não só da pré-história, mas também da nossa aula. E se vocês tiverem gostado, peço que deem um gostei, compartilhem, enfim, apoiem esse nosso trabalho, tá bom? No mais, até a próxima. Valeu!